Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós oramos e abençoamos o pastor André, esse servo tão querido e amado. Continue usando ele, Pai, guardando a casa dele, guardando as ovelhas que o Senhor tem confiado a ele, e usando ele poderosamente para marcar, Senhor, vidas e corações aqui nessa noite. Que possamos realmente sair daqui com o coração queimando, amando a Tua palavra e amando Deus da palavra. Vem impactar histórias, Senhor, confirmar chamados aqui nessa noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Usa Teus servos, Senhor, mais uma vez com intrepidez, com ousadia, com graça, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Assente-se aplaudindo ao Senhor, amém. Um abraço especial para os nossos queridos alunos que estão online, acompanhando a conferência. Nós teremos 45 minutos de ministração, depois vocês terão um momento de intervalo, a cantina está ali fora, tá bom, queridos? Aproveite ali, vão lá, tem um salgado maravilhoso. E amanhã nós teremos aqui a livraria do Demel e também as camisetas. Quem não conseguiu comprar vai poder comprar a partir de amanhã, amém? Pastor André. Que a graça seja sobre todos. Obrigado, pastor Jurandir, por me permitir estar aqui nesta noite, hoje e amanhã. Muito obrigado. Fiquei impressionado com tudo que eu vi aqui. Saio daqui muito feliz, vendo que Deus tem usado tanto a sua vida aqui. Muito obrigado, pastor. Pastor Tiago, um dos melhores alunos ali. Aplicado, responsável e entendendo a sublimidade e o privilégio de estudar teologia. Isso faz toda a diferença. Nós tínhamos ali na universidade talvez 70 cursos, e eu dizia para ele que o curso mais profundo, mais importante e com um alcance tão grande é o curso de teologia. Porque todos os demais cursos lidam e tratam das questões do mundo físico. O único curso que trabalhava no mundo metafísico era o curso de teologia. Eu lecionei teologia e história da missão, evangelização e questões urbanas, hebraico bíblico. Acho que só esses. Se tem mais, eu me esqueci, mas esses aí eu me lembro bem. E para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, eu sempre fui pastor, fui batizado, melhor, convertido a Cristo Jesus na Igreja Batista. Então, nós que somos da Igreja Batista, aquela, sabe que vocês chamam de tradicional, aquela, então, esse sou eu. Que é calminho, que é tranquilo e que dá sono nas pessoas. Então, peça para o anjo manter você acordado, amém? Sou pastor há 38 anos. Já estou nos finalmente, pastor. Então, eu sou um pastor idoso já. Muita gente aqui não tem de idade que eu tenho de ministério, então, me respeitem. Tudo bem? Respeitem um homem velho. Agora, o meu currículo, olha só. Trabalhei com pessoas em situação de rua, amém? De servir marmita, de sentar no chão, comer junto, Currículo bom para falar na conferência teológica, não é? É ou não é? Não, tem melhor. Cuidei de dependente químico. Amém? O meu currículo está maravilhoso, não está? Gente com problema com álcool, cocaína e crack, eu cuidei daquele povo, daquela gente. Tem mais, olha o currículo maravilhoso. Trabalhei por muito tempo em cadeias de homens e mulheres, presídios, aqueles presídios mais sofisticados. Também trabalhei com um menor adolescente, né? Menor infrator, meninos e meninas nas FEBEM de São Paulo. Sabe aquelas rebeliões que vocês viam na televisão? Eu estava lá no meio.
tirando os reféns, deixando os meninos sentados só de cueca no chão e pegava as facas. Por isso que eu fui convidado para falar aqui. Tem uma irmã que está com sono ali atrás, eu acho que eu vou mandar o anjo aí, irmã, já começar a fazer, vai dar trabalho para ele hoje, pelo que eu estou vendo aqui. Também eu lecionei em alguns seminários, até da Assembleia de Deus, veja bem a contradição, um pastor batista lecionando no seminário da Assembleia de Deus, mas Deus me deu vitória ali com os irmãos queridos da Assembleia também. Lecionei aqui na Unifil, conhece? Lecionei também na Unicesumar. Acho que é isso. Acho que é isso. Está bom, não está? Está bom? Então, dependendo do assunto, a gente conversa. Em todas essas linhas aí. Parece que... eu fui capelão da Unicesumar também. Tá? Eram, na época, 3.000 alunos e 3.000 funcionários, 16.000 alunos. Eu visitava, fazia casamento, ia na casa, nos hospitais, atendia os professores, atendia os alunos. Era uma benção. Eu entendi, no ambiente universitário, ali no Cesumar, na Unicesumar, que o ambiente acadêmico é um ambiente onde o evangelho faz toda a diferença. Não há nenhum conflito, porque nós estamos lá e eles estão aqui. Não é verdade? Então, eu vou contar uma história, ali na Unicesumar. Terminei de dar a aula por volta de 10 horas, não era isso, 10? Eu sei que terminei de dar aula e, no final da aula, os alunos vêm aqui na mesa do professor e quer conversar e bater papo, e eu estava ali. Daqui a pouco, quando eu vi, já muito tarde. Saí da minha sala, guardei as coisas, cheguei no estacionamento da Unicesumar, os carros já tinham saído, estava tudo vazio, o meu carro mais alto assim, daqui, e um outro carro parado lá embaixo. E do lado do carro, lá embaixo, estava um professor que eu havia visto, acho que 1 ou 2 vezes, do curso de engenharia, professor do curso de engenharia, e eu era do curso de teologia. Olha, tem tudo a ver, não tem? Engenharia com... Eu vi aquele irmão lá, mas como eu sou pastor da Igreja Batista, sabe? Cheio das revelações, né? Eu vi aquele irmão lá e aí Deus falou comigo, fala com ele. Mas eu falei, Senhor, eu vi esse homem 2 vezes, talvez. Talvez nos eventos, eu falando e orando, nos eventos da universidade. Aí Deus falou, fale com ele. Mas eu não tinha o que falar com o homem. E era 11 horas da noite. Só estava o meu carro e o dele. E com a porta aberta assim. E o que eu vou fazer? Eu falei, professor. Ele olhou para mim. O que eu ia falar? Jesus te ama. Ele olhou, virou e entrou no carro e foi embora. Pensei, quando eu encontrar com ele nos corredores, ele vai falar assim, você é maluco? Você me conhece de onde? Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma universidade, rapaz. Pensei comigo, né? Eu fazia de tudo para não encontrar com ele nos corredores, mas um dia não teve jeito, dei de cara com ele. Ele, eu queria falar com você. Sabe aquele dia lá? Eu estava há 40 minutos ali, tomando uma decisão importante. Eu queria me matar naquela noite. Mas aí eu falei, Deus, se você existe, fala comigo. Aí eu gritei. Não. Está parecendo mais culto de libertação do que de teologia. Mas vamos conversar. Vamos conversar. Eu vou começar falando sobre espiritualidade, amém?
Então, antes de entrar na questão prática, da teologia prática, eu entendo que, se você não sabe quem você é enquanto pessoa, se você não sabe quem é a pessoa, as pessoas com as quais você lida e trabalha e cuida, para Deus e a constituição de cada uma delas, como você vai ajudar essas pessoas? Ou o que você vai fazer na igreja de Deus, seja nessa igreja ou qualquer igreja onde você seja membro? Talvez o grande problema nosso é que, no estudo da teologia, quando Deus se revela a nós, e Ele faz isso o tempo todo, e sempre fez isso, sobretudo desde a queda, Ele sempre buscou o ser humano. Vamos entender o que Deus quis revelar ao homem, o que Ele quer revelar ao homem, o que Ele está revelando ao homem. Por isso que a teologia não é um tema de só menos importância, ela não é menor que nenhuma área da ciência, ou qual é o ser humano que é capaz de entender integralmente quem Deus é. Então, a revelação de Deus pode ser também um ocultamento. É como, deixa eu dar um exemplo para você. É como você olhar para um prédio de 30 andares. Quanto mais longe do prédio você estiver, a visão será maior, não é verdade? Agora, quanto mais perto dele você chegar, sua visão será limitada. Você vai ver apenas aquilo que os seus olhos alcançam. Então, quando Deus se revela, Ele se oculta. Um exemplo que eu gosto, de um teólogo chamado Rudolf Otto. Escreveu um livro complexo chamado O Sagrado. Já leu? É um livro que você tem que ler 15 vezes para entender o primeiro capítulo. Quando ele cita aquela batalha de Yaakov com Hamelech, com o anjo. Lembra? No Val de Jaboque. E lá pelas tantas, o anjo diz para ele: olha, me deixe porque eu tenho que ir embora, porque o dia já vai chegando. Naquele rio escuro, sem ver nada, Jacó foi tomado pela glória de Deus que transformou a vida dele. Com a chegada do sol, ele iria ver, talvez se distrair com as coisas visíveis, com as coisas do mundo, e ele perderia aquele momento único e maravilhoso, no escondido, no secreto. É por isso que nós aprendemos muito mais de Deus na dor do que na alegria. Nos vales escuros, nos rios escuros. Também o que eu penso? A instituição mais poderosa, mais essencial do mundo é a igreja. E nós vamos falar sobre isso. A questão é que, às vezes, nós substituímos a espiritualidade pela religiosidade. Religiosidade no sentido menor do termo, no sentido mais estricto do termo. Não no sentido etimológico de religare, mas no sentido de que fazeres religiosos ou usos e costumes de igrejas ou padrões de denominações evangélicas. Então, essa religiosidade, ela é pequena. E ela despreza aquilo que é mais importante, que é a espiritualidade. E só a igreja no mundo é que tem resposta a isso e para isso. Eu não sou contrário à ciência. Eu só entendo que a ciência não consegue alcançar aquilo que a igreja alcança, que é o mundo metafísico, que é o ser espiritual, que é o ser humano. Então o mundo não vive sem igreja. O mundo não pode existir sem igreja.
O mundo precisa desesperadamente de igreja, mas igreja que é igreja. Não igreja que é a concepção de um homem, de uma mulher ou de uma denominação qualquer. Igreja que ela nasceu no coração do Senhor Jesus e que, na verdade, prolepticamente, ela sempre existiu a partir da queda do homem. O termo grego, eclesia, eu gosto de ler assim, chamados para fora, nasceu no carral do hebraico. E carral é ajuntamento, quando o shofar era tocado. A igreja do Antigo Testamento era convocada para estar diante do Eterno. Carral é o termo. Então a igreja sempre existiu. E a igreja, agora eu vou falar uma coisa, pastor, que talvez alguns não vão concordar, mas a igreja é um projeto perfeito de Deus na terra. O projeto é perfeito. Mas quem de nós é perfeito? Independentemente da sua imperfeição ou das suas imperfeições, o projeto é maravilhoso. E nenhuma imperfeição humana consegue manchar ou quebrar o projeto original de Deus, que é a igreja. Eu amo igreja. Eu amo igreja. Eu vou falar algo também que se parece com isso. Assim como o casamento é um projeto perfeito de Deus, amém? Quem é casado? Levanta a mão. Você é perfeito? Mas o seu casamento é perfeito. Porque é projeto de Deus, amém? Tá. Agora acho que podemos conversar. Eu tenho aqui, coloca espiritualidade para mim, eu vou seguir meu caderno. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo eu gravo mais. Eu já sou um pastor velho, cansado. Estou aposentando, viu, gente? Daqui a 1 ano e 2 meses eu me aposento. O que faz um pastor aposentado? Daqui a 1 ano e 2 meses eu aposento. O que eu vou fazer? Estou pensando no ministério na praia. Oração pelos irmãos online. Quem gostou do projeto? Você pensou? Água de coco, na rede, vai lá, surfa um pouquinho, volta. Opa, tem 2 pedidos de oração. Joelho no chão, falar com o Papai do Céu, um privilégio maravilhoso. Aliás, se você é um estudante de teologia e você não lê a Bíblia todo dia, você é um relaxado. Eu falei todos os dias. Todos os dias. Você está no lugar errado. 2 coisas que são essenciais e você não pode abrir mão. Orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias. Eu não sou um pastor velho? Sou. Domingo eu prego 4 vezes. Todo domingo. Chego em casa às 10 horas da noite, o que eu vou fazer? Comer pizza? Não, eu vou ler a Bíblia. Porque eu preguei para todo mundo, e eu falei para muita gente, mas eu preciso me alimentar, eu preciso conversar com o meu Papai do Céu, todos os dias, domingo a domingo. Se eu chegar em casa 2 da manhã, eu vou ler a palavra e me ajoelho no meu cantinho e vou conversar com o Senhor. Não existe teologia sem Bíblia e sem oração. Eu não estou falando daquela oração que você faz na hora do alimento, não, que aquilo ali é mais uma reza do que, né? A oração da fome, aquilo ali, terrível. Então, quem aqui é aluno de teologia, levanta a mão. Lê a Bíblia? Lê a Bíblia? Todos? Todos? Senão você é um relaxado. Como é que eu vou pregar sem ler a Bíblia todo dia? Como é que eu vou pregar sem ler a Bíblia
como é que eu vou pregar 4 vezes no domingo sem ler a Bíblia todos os dias? E assim, eu não paro, nunca, hora nenhuma. Eu vou lendo a Bíblia direto. Eu divido assim por blocos, né? Eu gosto de ler. Eu começo sempre pela Torá, né? Depois eu vou para o Nevim, Ketuvim, tá bom? Posso falar assim? São estudantes de teologia, não é? Posso falar assim? Posso? Você entende? Faltou aula? Você já tiver hebraico? Não? Só o grego? Mas vão ter hebraico ainda? Estão preparados? Eu tenho dó de vocês. Não. Os alunos lá, eu dou aula no seminário também, seminário da Convenção Batista Capixaba. E eu dou aula de hebraico. E foi muito bom. O primeiro dia de aula que eu fui, eu cheguei cedo e sentei lá no fundo e foram entrando os alunos. Só um me cumprimentou. Eu fiquei sentado lá. Aí ele diz assim, olha, aula de hebraico hoje? Dizem que o professor é carrasco. Eu tenho cara de carrasco? Olha os pecadores. Tem uns que nem falaram nada. E eu ouvindo aquela conversa toda. Aí fala assim, além do mais, ainda é atrasado ainda. Eu me levantei e falei, pois não, então vamos começar a nossa aula. Eu ouvi tudo, tá? E eu sou vingativo. Eu guardo no coração essas coisas. A espiritualidade é a capacidade humana de assombrar-se. Se você não se assombra, né? Quando eu falei do Rudolf Otto, ele tentou, teólogo alemão, assim como eu. Aliás, eu já fui pastor da Igreja Batista Alemã de Blumenau. Já pensou no negócio desse? Eu, pastor de uma igreja batista alemã. Deus tem bastante senso de humor. Aí ele dizia que era um pastor. Ele falou, não, você também é alemão. Um alemão com isso filme. Quase que eu doei eles para o padre. Vamos lá, então. Rudolf Otto usou a palavra luminoso. Ele gostava de repetir o termo, Deus é aquele totalmente outro, né? Citado por outros teólogos também. Então, se você está entendendo tudo, se você compreende tudo, se você não se extasia, você não é um aluno de teologia. Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, meu Deus, o que é isso? Quer ver um texto? Abra sua Bíblia aí, depois eu vou começar, viu, pastor? Minha esposa briga comigo quando eu fico assim fazendo graça. Ela fala, meu filho, você precisa ser mais objetivo. Eu falo o que Deus manda eu falar. Eu sou teimoso. Abra Gênesis capítulo 3, olha que coisa linda. Vê se isso não é assombroso. Gênesis 3:1, perdão. Vamos falar. Eu pego aqui porque eu não trouxe a minha Bíblia hebraica, então eu vou precisar do apoio aqui. Vamos lá então. Gênesis 3, pode colocar na King James, sem problema, não tem problema. Leia para mim, em português. Leiam, por favor. Só isso, só até aí. A serpente era o quê? O mais o quê? Tá bom. Você que alguns já fizeram hebraico, então, você que já fez hebraico, repita comigo. Vechanachash hayam arum. Vechanachash hayam arum.
Macol. Estão preparados? De novo. Vechanahash. Chaya. Arun. Macol. Grava só essa palavra Arum. Só uma orientação. No hebraico, o plural é im. Fala im. Im. Por exemplo, filho é ben. Filhos, benim. Tá bom? Filho, ben. Filhos, é plural masculino. Tá bom? Então, a serpente era Arum. Agora veja o verso 7. Coloca o verso 7, por favor. Eu fiquei assim encantado quando eu vi isso aqui. Quer ver? Verso 7. Então, os olhos dos dois se abriram e eles o quê? Perceberam, na verdade, é conhecer lá do Salmo 139. Ia dar. Eles conheceram. Mas o que a serpente prometeu para Adão e Eva? Que eles adquiririam o quê? Conhecimento do quê? E eles se tornariam iguais. Como Deus. Olha só, nós seremos iguais a Deus. Mas o que eles conheceram aqui? Está escrito assim. Vai a Deu e conheceram que Erumim. Repita, Erumim. A serpente era o quê? Arum. Eles conheceram que eles estavam o quê? Erumim. Repita. Erumim. É a mesma raiz. Arum e Erumim. Um é singular, o outro é plural. A serpente era Arum. Eles perceberam que eles eram o quê? Erumim. Erumim é o quê? Mas está dizendo ali que eles estavam nus. Eles conheceram que eles estavam nus. Não, na verdade, a promessa que a serpente fez para eles: vocês serão iguais a Deus. Quando eles pecaram, eles se tornaram iguais à serpente. Entendeu? Quem não conseguiu entender? Vocês entenderam? Quando nós estudamos teologia, nós estudamos a teologia para resgatar aquilo que foi perdido no ser humano, que era Selem Demut, imagem e semelhança de Deus. O pecado roubou essa imagem. Na verdade, o que o pecado fez foi tornar o ser humano iguais a Satanás. Por que foi traduzido ali como ficaram nus? Porque eles foram despidos da santidade de Deus. O homem sem Deus, ele é nu. E estando nu, desvestido, despido da santidade de Deus, ele se parece com Satanás. O que nós fazemos, quando os levamos a Jesus, quando os apresentamos a Jesus, é trazer de volta a imagem e semelhança. E aí sim o Evangelho os torna semelhantes a quem? A Deus. Diferente daquele que é o tentador. Olha que privilégio que nós temos. E como isso é essencial. Como alguém pode ser feliz na vida se ele se parece com Satanás? A palavra tisselém, eu vou tentar explicar. A palavra tisselém, os mais antigos vão entender mais, né, pastor? Um negócio chamado fax. Quem aqui sabe o que é fax? Levanta a mão. Você é velho, hein? Baixa essa mão, menina, você não.
15 anos diz que viu fax na vida. Pela internet, né? Inteligência artificial te mostrou. 15 anos, eu sei o que é fax. Não sabe, irmã. Você sabe? Me enganou. Hein? Não tem 15, menos. Quem sabe o que é, os velhinhos, quem sabe o que é fax? O tal de Tisselém é um fax. Você colocava o papel aqui, tinha que ser um documento exato do outro lado. Você é o fax de Deus. Todo ser humano é um fax de Deus. Aí vem o diabo e põe a pata dele ali. Por isso que o homem sem Jesus, ele é feliz? Não, ele não se parece com o Criador. E olha o que a teologia faz. Revela, desvela, mostra. O Evangelho de Jesus traz de volta isso. Existem pessoas aqui que já viveram lá no mundão e foram resgatadas, não foi? Quem aqui já esteve lá fora, perdido mesmo, depois foi alcançado pelo Evangelho? Você era feliz? Ficou até mais bonito agora. Verdade ou mentira? É claro, você é o Tisselém, é o fax de Deus agora. E o tal do demute é aquele negócio do oleiro que... Porque a palavra hebraica é exatamente essa. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Ele pegou o Adamá, o barro, e fez o Adão. Quem é Adão? Hein? O homem. O Adão, aquele que foi criado do barro. Ele foi tecido por Deus, ele foi confeccionado por Deus, e Deus olhou aquele boneco ali e falou, está tudo certo, mas falta alguma coisa. Deus soprou o Ruá Elohim, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Quando Deus soprou o Espírito Ruá sobre ele, ele se levantou como Nefesh Hayah, a alma que vive. Esse ser humano, com essa configuração maravilhosa, quando ele se desconcerta, quando ele se quebra, quando ele se parte, não há ciência que dê jeito. Quando o problema dele é lá no drive, quando o problema dele é no ruá, é só o Evangelho que resolve. O Evangelho que você prega, o Evangelho que você conhece, o Evangelho que você sabe quem é, o que é, o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, e é poder de Deus mesmo, e só o Evangelho pode arrumar essa área escondida, que é o sopro de Deus ali, o Ruá Elohim, ou, como nós somos moradias dele, nós chamamos de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A cura para o ser humano doente e enfermiço da alma acontece quando o Espírito Santo vem nele. Por isso que se você tem o Espírito Santo, você é uma coisa curada. A igreja funciona. Você está filmando ou tirando foto? Cadê o Tiago? Ô Tiago, ninguém nunca me tirou foto assim, tanto. Está filmando? Cadê a foto? Não, filmando, muito menos. Se não tiraram foto, imagina, estou me sentindo assim, quase o Samuel L. Jackson. Uma vez eu estava pregando num congresso lá em Florianópolis, e tinha uma senhora com um menino, uns 10 anos, talvez, e ele falava, mãe, é ele, e aquele menino estava me atrapalhando de pregar. Eu estava incomodado já ia repreender a mãe. E o menino, mãe, é ele. A mãe, para, menino. Eu cheguei mais perto. Ele quem? Aquele, eu, a patroa e as crianças. Isso não dá certo. Eu tenho uma neta que tem 2 anos, todo negão careca que ela vê na televisão é o vovô.
essas crianças, vou te falar. Tem até um primo meu aqui perto, aqui, ó, nessa terceira fila aqui, né? É da família, é da família. Gostei do seu penteado, irmão. Deu trabalho? Arrumou hoje ou? O meu todo dia tem que passar no salão, dar um trato. A minha esposa lustra bem ali, fica uma benção, né, irmão? Eu fui dar uma entrevista na rede TV Educativa, estou lá esperando para entrar ao vivo, aí vem uma mocinha com um potinho na mão. O senhor que vai ser entrevistado hoje, sou eu mesmo. Eu veio fazer o quê, senhora? E esse pauzinho na tua mão ia para quê? Ela disse, é para tirar o brilho. Eu falei, a única coisa que me sobrou, você quer tirar. Vai para lá com esse pauzinho. Como diz o mineiro, deixa o trem brilhar, não é não? Onde é que eu estava mesmo, irmão? Vocês me atrapalharam muito. Está tudo bem até aqui? Está confuso? Não? Vocês estão entendendo? Oh. E o que é Tselém? É o fax. Olha que pecadora. É o fax. Gravou. Nunca mais esquece. Imagem e semelhança. Pois não, irmão. Ainda tem. Mas, gostei dessa igreja, hein? Eu ia até fazer uma brincadeira, mas acho que não vou fazer, não fica bem. Eu vou fazer. Fui pregar na igreja presbiteriana e bebi água batismal. Oh, Jesus me... Querida, se você está ouvindo aí, me perdoe. Minha esposa briga muito comigo, eu sofro, você não sabe o que eu sofro. É a capacidade de assombrar-se. Espiritualidade te leva à perplexidade diante de si mesmo e diante de tudo que está à sua volta. Essa capacidade de ficar perplexo, extasiado, é só aquele que foi encontrado por Jesus e que vive nessa dimensão da relação com o eterno, com o totalmente outro, com o inderivado ou inderivável. Desse assombro e dessa perplexidade surgem duas grandes perguntas existenciais. E quem responde isso é a Igreja de Jesus. Muito obrigado, irmão, pela gentileza. Diácono, né? Já é diácono? Gente, olha, estou precisando contratar alguns assim. A sua teologia, e é bom entender isso, que a teologia, ela não nasceu de especulação. A teologia bíblica, ela nasceu do confronto. Quem foi o maior teólogo do Novo Testamento? Eu quero que você me responda. Quem? Oh, parabéns, vocês são muito bons, hein? Quem foi o maior teólogo? O apóstolo Paulo sistematizou o conhecimento bíblico. Por isso que ele foi muito criticado por um filósofo chamado Erasmo de Roterdã. Ele disse que o apóstolo Paulo diminuiu as coisas espirituais. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele escreveu, ele sistematizou, ele organizou todos os princípios que norteiam a vida da igreja. Mas onde foi que Paulo escreveu a teologia? Você sabe? Ele escreveu a teologia no mundo do pensamento grego. Quando ele, já capacitado, enviado pela igreja de Antioquia, e Deus não desperdiça nada, tudo que você tem, Deus vai usar. Deus usa até a teologia, amém? Olha só, agora fui ruim, mal beça. No Areópago, o apóstolo Paulo citou duas correntes filosóficas, os estoicos e os epicureus. Então, o apóstolo Paulo dominava muito bem a cultura grega. Quando ele é mandado para o mundo do pensamento grego, para pregar uma mensagem muito esquisita para o mundo daquela época, um mundo cheio de deuses, extremamente politeísta,
Deuses poderosos, Deus do vinho, Deus do mar, Deus do fogo, e até o Deus do Hades, do inferno. Aí Paulo chega lá pregando uma mensagem de um Deus que, poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que de repente morreu sozinho, na cruz, abandonado, e gritando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quem daquela época quereria um Deus como esse, que para eles, um Deus fracassado? A teologia nasceu nesse ambiente, no enfrentamento da fé cristã com o mundo do pensamento grego, e ela desmontou o mundo do pensamento grego com uma mensagem esquisita como essa para a época. Um Jesus que vivia uma vida ambivalente, com poder e autoridade para ressuscitar o morto, poder e autoridade para andar por cima das águas, mas com a fragilidade para se entregar, deixar ser espancado, deixar ser crucificado. O Evangelho surgiu na missão. O Evangelho não surgiu na academia. O Evangelho surgiu na missão. A teologia surgiu na missão. Por isso que David Bosch diz que a missão é a mãe da teologia. Por isso que o mesmo diz que a fé cristã, ela é intrinsecamente missionária. Toda fé cristã que não é missionária, ela não é fé cristã, é qualquer outra coisa. Aquele cristianismo que te leva para a igreja para receber, aí você chega no sábado, já está com a bateria lá embaixo, precisando recarregar de novo, mas eu vou para aquele culto porque lá eu recebo isso, eu vou para aquele outro culto que eu recebo aquilo. Isso não é fé cristã. A fé cristã, ela é missionária, porque toda teologia nasceu no campo da missão, não é especulação filosófica. A fé cristã, ela nasce do encontro da igreja com a não igreja. Ela nasceu num coração de um Deus missionário, que antes de tudo, enviou o próprio Filho, como missionário ao mundo. Como é que eu e você vamos viver uma fé que não seja semelhante a essa? Então, a teologia não pode ser mera especulação. Ela tem que ter sempre um movimento que te leva a encontrar a não-igreja. E, às vezes, a não-igreja está dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa. Se enche de todo o conhecimento. Mas use esse negócio para alguma coisa. Amém? Alguém está com sono? Olha para o lado, vê se tem alguém que está com dificuldade. Pode olhar. Olha os pecadores querendo pegar alguém. Esse coração peludo. Você não vai para o céu desse jeito, não. O ser humano, ele faz algumas perguntas angustiantes. Quem sou eu? Não é isso? Só o Evangelho tem essa resposta. Só a Bíblia Sagrada tem. Quem sou eu? Para que estou no mundo? De onde vem tudo que existe? O esforço de encontrar resposta, o que deu margem às mais diversas formulações sobre o universo e sobre tudo o que está nele, isso ocupa a mente e o coração do homem. Isso é espiritualidade, isso não é religiosidade. As pessoas não querem saber como é que funciona a tua igreja. O que vocês gostam de fazer lá? As pessoas vêm para a igreja perguntando, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Normalmente as pessoas chegam até nós, pastor, cheias de rótulos, adúltero, fracassado, abandonado, derrotado, cheio de rótulos, não sabem quem são, e nós, teólogos, temos a resposta de Deus para essas pessoas.
principalmente para onde elas vão. A espiritualidade não se define, nem se caracteriza pelo apego às tradições e práticas eclesiásticas. Isso é coisa do ser humano. A espiritualidade é uma volta do homem para a sua essência, para a sua origem. A espiritualidade é mais do que questão de práticas devocionais. Eu faço a minha devocional todo dia. Eu ponho lá um worship, lá, fico no meu quarto, a fumaça desce. É isso mesmo? Quer ver? Como eu sou um pastor muito velho, então eu sou quase um Forrest Gump, entendeu? Um contador de histórias. Uma menina, aliás, tudo começou com um pastor amigo meu. Foi pregar numa conferência evangelística. Então ele pensou, vou pregar naquela igreja e muitas pessoas vão se converter a Cristo Jesus. Ele foi, pregou lá 3 dias. Ninguém converteu. Ninguém, não. Uma menina de 9 anos veio à frente e disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. 9 anos. E ele ficou frustrado com aquilo. Só uma pessoa e uma criança que nem sabe direito o que está fazendo. Aquela menina com 11 anos de idade, ela estava no hospital com câncer na cabeça, sendo carregada numa cadeira de rodas no hospital do câncer, e ela era levada de quarto em quarto para orar pelos outros doentes. E aí, os médicos, percebendo a piora dela, disseram para a família, leva para casa, porque não temos mais o que fazer. E atrás da casa dela passa um rio bonito, cheio de pássaros, e ela amava aquele lugar, amava ver o rio. Pensaram, quem sabe, né? Ela vai morrer com algum consolo. E levaram a menina para casa, e ela continuou piorando, piorando. E um dia a mãe, desesperada, vendo a filha morrer, disse, filha, vamos lá olhar os passarinhos. Ela falou, mãe, não quero ver. Vamos olhar o rio que você gosta? Não quero mais ver, mãe. Ela pegou a filha dela e levou para o fundo da casa, e a menina fechou os olhos. Desesperada, chamou o marido, pega o carro, vamos levar para o hospital, nossa filha vai morrer aqui em casa. E levaram para o hospital, os médicos disseram, olha, não tem jeito, é hoje. Aí a mãe disse, eu não quero ver minha filha de 11 anos morrendo. Marido, fique com ela aí. E saiu, foi chorar num canto. A menina foi piorando, piorando, e o pai sentado do lado. Aí ele ouviu a filha dizer, pai. Aí o pai, filha, pode falar, eu estou ouvindo. Ela disse, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com meu pai do céu. Para onde eu vou? Uma menina sabe, de 11 anos. E o pai disse, fale com ele então, minha filha. Ela falou, pai do céu, eu só te peço uma coisa, que toda a minha família esteja tão feliz como eu estou agora. E morreu assim. O evangelho que nós pregamos responde essa pergunta, para onde eu vou? Isso nos assombra. É esse evangelho que eu quero pregar até o último dia. Mesmo aposentado, né, pastor? Na praia. A espiritualidade é mais do que um estilo de vida, uma nova forma de viver, de interpretar e agir historicamente. O evangelho não melhora você. Fala assim, amém?
Vou falar de novo. O Evangelho não melhora você. Hein? O Evangelho não melhora você, amém? Ele te transforma. Vamos colocar o texto que eu queria ler desde o início, Gênesis 1, 26 e 27. Eu quero que vocês leiam. Ô, Tiago, já está no meu tempo já? Hein? Só que esse intervalo é aquela coisa seca, ou tem um coffee break e tal? É? Na cantina? Psst. Entenderam? Os alunos mais pecadores disseram amém. E o mais terrível levantou as duas mãos. Isso dá um trabalho para Deus, rapaz. Vamos ler o texto que fala quem você é. Podem ler, por favor. Pode ler, por favor. Não vou entrar na questão do último tópico para não ter problema, mas os pecadores aí já estão rindo antes. Não vão me induzir ao erro. Não tenho bons advogados. Entendeu? Se a pessoa compreender esse negócio aí, ó, quem sou eu? Está respondido. O que mais encontramos são pessoas que perderam a ideia do valor, de quem são, por não saber quem é, vai fazer o quê? Eu tenho tratado e cuidado de pessoas com ideação suicida, né? E alguns com tentativa. São pessoas que perdem todo o sentimento de valor e falam da vida com total desprezo. Não é? Aliás, deixa eu posso fazer uma observação nesse texto de Gênesis? Podemos fazer? Podemos fazer? Vocês não ficam chateados comigo, não? Não? Não. Então, leia o verso 1, por favor. Eu acho isso interessante. O negócio está... Denzel Washington. Ou também Jacaré, né? Sebastião, Abusiu, C&A e por aí vai. O negócio é feio, ninguém me chama de Tom Cruise. Aquele feio. Vamos lá? Gênesis 1:1. Até aí. Como é que está lá no verso 26? Façamos o homem. Tá bom? Vamos fazer uma interpretação de texto? Primeiro verso de novo. Quem é o sujeito da frase? Quem é o sujeito da frase? Qual é o verbo? O verbo criar. O criou, tá bom. O sujeito é plural ou singular? Hein? Singular. Volta ao verso 26. O sujeito da frase é plural ou singular? Façamos é a primeira pessoa do singular ou do plural? Hein? Então tem um erro aí, não tem? De construção frasal, de concordância. Tem um erro, não tem? Então vamos ler. O em hebraico plural. Lembra que eu expliquei no início? Hein? No hebraico é plural. Grava aí. Grava nesse computador que você tem aí, ó, com cabelo ou sem cabelo. É como a minha esposa define muito bem essa questão de cabelo. Ela diz: existem dois tipos de homens, uns bonitos e outros com cabelo.
Entendeu o mistério? Seu marido é bonito ou tem cabelo? Hein? As irmãs entenderam. É bonito ou tem cabelo? Não, é bonito uma coisa ou outra, não vamos misturar. Vamos lá então. Ó, o in é plural, tá certo? Então eu vou falar em hebraico, ivrite para você aqui. Bereshit bara Elohim. O in é? Por isso que é plural, né? O in é o quê? Então, Bereshit bara. Vamos fazer uma aula de hebraico então. Fala Bereshit bara Elohim. Vocês já sabem? Traduz em português. Para o português. No princípio. De novo. Eu falo em hebraico, você fala em português. Bereshit bara Elohim. Agora eu falo em português, você fala em hebraico. No princípio criou Deus. Muito bem, está explicado. Onde é que aparece a Trindade? Olha, já no primeiro verso da Bíblia, certo? Mas e Jesus aparece aí? Aonde? Gênesis 1, verso 2, coloca para mim. 3. Isso, aí. E disse Deus, haja luz? No hebraico está assim, Vayomer Elohim, Yerior, Vayerior. E disse Deus. Deus criou a luz através do que? Da palavra. É Jesus aí? Coloca João 1:1. Agora os irmãos que estudaram grego vão me ajudar muito já. Enarquei rologos. É isso mesmo? Lembra? Enarquei, hein? Olha, se aluno meu fizer assim, eu reprovo ele de novo. Eu caço o diploma dele. É uma ameaça, tá, irmão? Logos é o quê? É a palavra. João 1:2. Leiam. Princípio em hebraico é Bereshit, em grego é Enarque. Quem estava lá no princípio, no Bereshit? Quem? Jesus, que era a palavra. Nós já vimos aí Deus Pai e Deus Filho. Vamos achar o Espírito Santo? Gênesis 1:2 agora. Gênesis 1:2. Leia para mim, por favor. Pode ser em português. E o quê? O Espírito de Deus, vamos lá aqui, Gênesis 1:2, né? Vamos ver aqui em ivrite, que vocês gostam de falar hebraico. V'haaretz Israel tohu vavohu v'rosher al pinei terron. Aí vem, v'ruá, ruá é o quê? O Espírito, Elohim, merahefet al pinei chamai. O Espírito de Deus, aquele sopro, pairava sobre o caos, tohu vavor, porque o mundo estava um caos completo, e o Espírito de Deus ali deu forma e tornou o caos num jardim perfeito. Então nós vimos Deus Pai, Elohim, Deus Filho, a palavra, e o Ruá Elohim, que é o Espírito de Deus, os três. Na nossa cara, nós não vimos ali, meu Deus do céu. Da mesma forma, agora eu faço uma aplicação. Se a tua família está um caos, se o seu casamento está um caos, o Espírito de Deus transforma a sua casa, a sua família,
no jardim perfeito. Dá um aplauso a Deus bem forte, né? Aí, ó. Deixa eu perguntar, quem aqui quer estudar hebraico no curso aqui? Quem está ansioso para começar o hebraico no curso aqui, tá certo? Traidores? Quem aqui tem medo de estudar hebraico? Levanta a mão. Normalmente são esses que sofrem mais. Mas vocês estão indo muito bem, quer ver? Ruá Elohim, traduza para mim. Hein? Espírito de Deus, como é que você não sabe? É difícil? Não? O grego acho que é mais difícil. Não é? No hebraico não é tão simples. Eu vou ter que parar, mas depois a gente continua, porque na verdade eu nem entrei no tema, mas não, eu entrei no tema um pouquinho. Não entrei um pouquinho no tema, irmão? Já disseram uma vez assim, não convide aquele pastor para pregar, porque você dá um tema para ele, ele vai lá e fala o que ele quer. O que eu quero, não. O que o Ruá Elohim manda. Então, toma um café para que você não me dá trabalho. Eu tenho que fazer uma oração forte aqui, e você chegar em casa hoje chamuscado. Porque eu estou em jejum agora, e se eu orar, a coisa acontece. Podemos ir lá tomar um café? Podemos? Vamos tomar café. Fala assim, se despeça de mim. Shalom. De novo, shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem. O sotaque de vocês atrapalha um pouco, mas Jesus ama vocês assim mesmo. Vamos lá para o café. Nietzsche, que gostava de falar God is thirsty. Deus está morto. Nós matamos Deus. A tentativa de alguns pensadores iluministas de que o mundo virado adulto, este mundo abriria a mão do conceito do sobrenatural, né? Até o mesmo Nietzsche, ele usava uma expressão que é Übermensch, que é super-homem. O homem moderno é o super-homem. Esse super-homem daria conta das suas mazelas, das suas lutas, das perguntas existenciais. Por isso que ele disse, Deus está morto. Nós matamos a Deus. E aí veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. O homem tecnológico, o homem cheio de conhecimento, cometeu as maiores barbáries, inclusive a destruição daquelas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então, o homem que entrou na pós-modernidade é um homem frustrado, porque ele percebeu que ele não se basta, ele precisa de Deus, desesperadamente de Deus. Meu caro irmão, ser membro da Igreja de Cristo é um grande privilégio, amém? Cuidar do povo de Deus é um grande privilégio. E buscar as ferramentas que te capacitam para isso, fica melhor ainda. Se você deseja servir a Deus através da sua igreja, busque fazê-lo com excelência. Se você é um médico, você tem que estudar. Se você quer passar num concurso público, você tem que estudar. Se você quer ser um advogado, você tem que estudar. Se você quer ser um piloto de avião, você tem que estudar. E por que as coisas de Deus têm que ser feitas de forma tão relaxada? Lá no seminário nós falávamos sobre isso.
o irmão que preparava o sermão no joelho. O que é isso? Um pouco antes do culto, ele começava a escrever, procurando na Bíblia, onde que eu vou ler. Ainda coloca a culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo revela na hora. Aí chega lá, fala um monte de bobagem e diz que a culpa é do Espírito Santo. O Espírito é a parte de nós que vai além do sensível, além do que vivemos no espaço e no tempo. Nós lidamos com a essência de Deus, com Nefesh Hayah, a alma que vive. No meu conceito, a alma é o conjunto de Bassar do hebraico, corpo, ou Adamá, o barro, com o Ruá de Deus. Na junção do barro com o Ruá de Deus, surgiu essa coisa fantástica, maravilhosa, que é a alma que vive. E essa alma que vive só é curada quando essa essência de Deus se encontra com o Criador. E hoje, o sopro continua aí, talvez deturpado, talvez machucado lá dentro. Mas aí vem o Espírito Santo que Moisés não tinha, que Abraão não tinha. Esse Espírito vem lá dentro e cura o cidadão. E nós lidamos com isso. A palavra Nefesh, repita comigo, Nefesh. De novo, Nefesh. É alma. Nefesh. Alma. Ruá é o quê? Espírito. Nefesh é tanto a parte espiritual quanto o total da pessoa. Eu só serei eficiente, eficaz na transmissão do Evangelho se eu entender com quem eu estou lidando. Por isso que eu vou falar, pastor, porque tem pastor enganando o povo, mentindo para o povo, dizendo: olha, se você vier à igreja no culto, se você receber uma grande bênção, uma BMW X6 novinha, seu problema espiritual está resolvido. Mentira! Mentira, não vai. A necessidade do ser humano vai muito além disso. Qualquer outra coisa, qualquer bênção material que Deus lhe der, isso aí é só acréscimo. Eu já conheci pessoas que não tinham nenhum problema financeiro, com muito dinheiro na conta bancária, casas, carros, tudo. Mas dizendo: eu vou dar um tiro na minha cabeça para acabar com essa dor que eu sinto na minha alma. Então nós não podemos enganar pessoas. Se você mantiver esse padrão de conduta, se você vestir essa roupa, se você andar desse jeito, se você usar esse linguajar, varão, Pai do Senhor, Pai de Deus, vai se resolver. Não, o problema está na alma. Nós temos que pregar uma mensagem que vai além do tangível. Olha, quando Adão e Eva começaram a reproduzir, o texto bíblico usou a mesma expressão. Adão gerou imagem, Selem Demut. Adão gerou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Deus gerou o ser humano, criou o homem à sua imagem e semelhança, Adão gerou o seu filho à sua imagem e semelhança. Aí tem um bonitão falando na internet aí dizendo: o homem não é a imagem e semelhança de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Adão. Com certeza o ignorante boçal que tem espaço na internet, como disse o filósofo, a internet deu voz aos imbecis. Você sabe quem falou isso? Não fale, porque você pode ser preso. O que a Bíblia quer dizer com isso é, quem aqui é pai? Levanta a mão. Pai. Só uma pergunta, irmão. Quando o seu filho nasceu, você pegou o bebê e tentou ver nele alguma coisa parecida com você, sim ou não? Aquela carinha de joelho toda enrugada, aqui era você. Mas passaram 5 dias, o bebê parece que vai na plástica.
E fica coisa linda, você diz, não, parece com a mãe. Olha o pezinho, é o pezinho do pai. Olha o dedinho da mãe. A orelha da avó. Ao olhar para você, preste atenção, você tem que ver algum traço do seu pai. Ao olhar para você, é preciso ver que você tem as marcas do seu pai. E o Deus eterno, ele se apresenta na Bíblia Sagrada, ou como marido traído, ou como o pai. Não é assim que ele se apresenta na Bíblia? Ou como marido traído, ou como pai. O problema é que as pessoas não se parecem com esse pai. E quando Deus chama a Avram, sabe quem é Avram, não sabe? Avram. Não sabe? Quem não sabe quem é Avram? Levanta a mão. Abrão. Avram é? E Abraham. Isso. Quando Deus chama Avram, Deus, lá no final do texto, ele diz assim, e em ti serão benditas o quê? Todas o quê? Todas as nações da terra? Hein? Nações ou família? Pode falar, você está em casa. Nações ou família? A palavra hebraica é mishpachot. Famílias, não nações. O trato de Deus é com famílias. E terra, é interessante que normalmente no hebraico o texto é Eretz. Mas nesse texto de Abraão, ele usou a palavra Adamá, que é do barro. Todos aqueles que saíram do barro e que se constituem em família seriam abençoadas através do chamado de Abraão. E nós estamos dando continuidade a esse ministério de Abraão. O nosso ministério é para transformar, para mudar, para dar sentido, para torná-los de novo parecidos com o Pai, todos aqueles que vieram do barro. E o trato de Deus, pastor, me parece que sempre ele mira na família, nas famílias. Por isso que a igreja é lugar de famílias transformadas, curadas, equilibradas, perfeitas em Deus. A igreja, ela prega esse evangelho, ela dá continuidade ao chamado de Abraão. Alguns chegam na igreja bem diferente do pai. E como é lindo esse negócio, Deus quer que você se pareça com Ele. Até para orar, Ele te ensinou, comece orando assim, olha, para chamar minha atenção, a oração do Pater Nostro, ok? Avinu Vashamai, como é que começa a oração? Quer chamar o coração de Deus? Quer chamar a atenção de Deus? Chama de papai. Ou Abá, que é aramaico, né? Não é hebraico. Abá. Se você chamar de pai, ele para tudo e olha. Opa, tem um filho meu querendo falar comigo. Não é verdade? Todos, aqueles, o barroso, né? Não aquele lá, mas que veio do barro, aquele também veio do barro, ele não sabe, mas veio também. Deus reproduziu a sua natureza divina no ser humano. Por isso que, aí eu vou fazer uma pergunta, acho que cabe a pergunta. O homem é um corpo que tem alma, ou é uma alma que tem corpo? Tempo. Eu não... Você pode responder, tem gente pensando aí, ó. Pode responder. O homem é uma alma que tem corpo ou um corpo que tem alma? Hein? Deixa eu ver, é para falar, gente. Vocês têm medo de mim, tem? Vocês têm medo de mim? Primo, você não.
Você é da família, irmão. Eu ouvi uma voz ali, ó. Sim, ele fala assim, sabe? Parece o sorriso do Lázaro, lembra do falecido? Ainda tô. Não é Lázaro, não, esse é outro lá, hein? Vamos lá, então? Qual a resposta? É um corpo que tem? É um corpo que tem? Então, por isso que quando a pessoa morre, o corpo é descartado, nunca mais volta. E só a alma vai para o céu, é isso que a Bíblia diz? Hein? E a carne vai para onde? E não volta nunca mais. Você é adventista, irmão? O apóstolo Paulo diz que o corpo vai ser transformado depois da ressurreição, não diz isso? Então, por que é algo que tem corpo? Você discorda dele? Não. Paulo diz, mas eu tenho minha posição. Então parece que é um corpo que tem alma, não é isso? É isso? Não. Ele é uma alma que vive. É o conjunto. Por isso que vai ressuscitar todo mundo. Porque esse corpo aí não é para ser desprezado, não. Esse corpo aí é tão importante que o Deus eterno se encarnou para mostrar as potencialidades que nós temos dele para viver como alma que vive. O que atrapalha a gente é um negócio chamado pecado. O pecado é ruim para valer. Por isso que esse corpo é tão importante que ele não vai ser descartado, ele vai ser transformado. Acho que tem uma pentecostal aqui. O restante é tudo da Igreja Batista como eu. Para bater palmas só em parabéns para você. Para falar um glória. Só se dia na hora da morte, né? Ali não. Podemos continuar? A palavra nefesh é tanto a parte espiritual do homem quanto o seu ser total. O homem é uma unidade de corpo. A nossa teologia vai para isso, vai nessa direção. Coloca o texto aí, DJ. Deuteronômio 6:5. Eu queria que alguém colocasse aqui para mim o pedestal aqui para eu usar com aquele microfone ali. Olha o que a gente apresenta para as pessoas, olha onde vai a nossa palavra, olha onde vai a nossa mensagem. Por isso que o pastor usou o termo que eu vejo na internet, etc., que é teologia que faz arder o... E tem gente que acha teologia, teologia é um problema, não gosto de teologia. Já encontrou algum pecador que fez para você? Como é que alguém vai se ocupar das revelações que Deus faz de si mesmo, da sua obra, do seu projeto, de quem Ele é? Como é que isso é entediante? Como é que isso é inútil? Inútil é quem fala isso. Isso encanta. Isso apaixona a gente. Às vezes eu estou lendo a Bíblia sozinho lá no meu canto e eu começo a chorar. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e tem alguma coisa que ofende o coração de Deus, eu paro e peço perdão, ele me levanto, tenho que sair e voltar depois. Por que eu falei no início das coisas que eu fiz? Porque o fato de eu dar aula de hebraico, estudar grego, isso não impede que eu vá sentar com um morador de rua e comer uma marmita com ele. Está gravando tudo? Então eu vou falar com cuidado. Um aprisionado, um apenado aprisionado, eu e ele dentro da cela. Eu não fui preso, não. A única vez que eu fui preso foi quando eu encontrei minha esposa pela primeira vez e nunca mais me libertei daí. E há 35 anos, com muita alegria, eu vivo nessa prisão. E quero morrer nessa masmorra. Vamos lá.
Eu professor de teologia, dentro de uma cela, com cheiro ruim, o cidadão olha para, eu falo para o cidadão preso com aquele uniforme, falei para ele, olha, Deus me mandou aqui falar com você. Ele olhou para mim com ar de altivez, disse, e o seu Deus me conhece? Eu disse, conhece. O seu Deus sabe as coisas que eu já fiz? Eu disse, com certeza ele sabe. O seu Deus me quer? Eu disse, não. Ele não te quer, ele te ama. Ele se ajoelhou comigo, ele falou, então eu vou me entregar para ele agora. E aquele lugar se encheu da graça, da glória de Deus, como às vezes, muitas vezes não acontece nas igrejas. Para isso que serve teologia, está vendo? É para isso que serve a teologia bendita, maravilhosa. E faz o coração da gente arder forte. Porque se eu não conhecesse Jesus, se eu não conhecesse a palavra dele, o que eu diria? O que eu falaria? Eu fui num velório, estava uma senhora em pé, lamentando a morte da filha. Eu já vi bastante coisa, mas essa cena, eu quase caí, minhas pernas ficaram bambas. Porque eu cheguei, pastor, né? Chega, estava a senhora ali, e a filha dela de 20 e poucos anos no caixão. E eu cheguei do lado do caixão, a menina morreu num acidente de carro. Ela estava deitada, mas ela estava grávida de 8 meses. A bebezinha dela, linda, assim. Que palavras eu tinha. Minhas pernas bambearam, eu me segurei para não cair. Mas o que me coloca ali é que eu sei de onde vim e para onde eu vou. E que nenhuma dor do mundo é mais profunda que o amor do meu Deus. E que eu desfruto desse amor todos os dias. Olha como Ele quer que eu ame. Leia para mim, por favor. Força. O que é que vocês falam? Não dói a língua, não, fazer essa dobra. É natural isso mesmo ou vocês ensaiam em casa antes? Tenta falar diferente. Força. Força. Não consegue. Mas vamos deixar a fonética de lado, que vocês não conseguem. Não adianta tentar, mas esse texto, ele fala de 3 coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu levave. Centro das suas emoções. É assim que ele quer ser amado. É dessa forma que ele se relaciona. De todo o teu coração, de toda a tua. A alma é a carne junto com o espírito. Basar do hebraico com ruá. E a última palavra, a palavra hebraica é meod, que é muito. O Evangelho de Jesus leva a pessoa a esse envolvimento integral. Se isso não aconteceu ainda na sua vida, você precisa buscar isso chorando, gritando na presença de Deus. Eu quero te amar dessa forma, que não haja no meu corpo uma célula que não clame por ti. Quanto mais nós mergulhamos, mais nós queremos mergulhar. Quanto mais nós conhecemos, mais queremos conhecer. Quanto mais o amamos, mais Ele nos ama. É alma, é coração e é força. Falei igual agora, não falei? Ou não?
Aí eu aprendo também. São 3 palavras para mostrar que o homem possui essa parte imaterial, além do seu corpo. Na verdade, são quase sinônimos. A parte que nefesh eu entendo como ser integral. Mas olha o espírito, olha o que acontece. Na ciência do ser humano, ela tenta entender certas coisas que às vezes não dá para entender. Eu vou falar para vocês, você me ouça aqui, por favor. Existem coisas que só Jesus, não tem jeito, é só Jesus. Não tem jeito. É só o Evangelho de Jesus. Quer ver? Coloca o texto aí, por favor. Gênesis 41, 8. Olha uma pessoa enfermiça, uma pessoa doente aqui, no seu ruá, no seu espírito. Quem lê para mim, por favor? Vamos voltar lá. No Gênesis 1, Deus soprou o que sobre o boneco de barro? Qual a palavra hebraica que eu falei? E foi esse ruá que tornou o boneco de barro uma nefesh. Tá certo? O texto ali diz que o ruá de Faraó ficou conturbado. Foi o ruá, é o que está lá. Aí ele mandou chamar pediatra, psiquiatra, geriatra, no meu caso, psicólogo, chamou todo mundo. Alguém resolveu? Alguém resolveu? Mas tinha ali uma pessoa que estava acostumada a transitar no mundo da espiritualidade. Tinha alguém ali que falava com Deus e olha, ele conhecia tanto a Deus, tanto, que ele percebeu Deus agindo na vida dele e ele foi amadurecendo. Desde quando Deus o chamou lá e falou com ele lá por volta de 16 anos, disse, olha, os seus irmãos, que são os mais velhos, eles vão se ajoelhar diante de você. Seu pai e a sua mãe vão se ajoelhar diante de você. Deus falou com ele. Ele ficou tão feliz que contou para todo mundo, gerou aquele problema na família, gerou raiva na família. Tanto que ele foi jogado no buraco e lá ele ficou. E as promessas, Deus, e as promessas. Dali foi arrancado e foi vendido como escravo. E as promessas, Senhor, como escravo, ele foi colocado na prisão. E pensa na prisão naquela época, como que era. Dentro da prisão, Deus continuava a falar com ele. Deus continuava a abençoar a vida dele. Deus estava com ele. Por isso que, em todo o Egito, o único que tinha resposta para o ruá de Faraó era alguém que conhecia o Deus eterno, era José. Existem coisas que Deus está te mandando fazer. Deus está te chamando para fazer. Existe muita gente com o espírito angustiado e você tem a palavra. Então mergulhe nessa palavra, mergulhe no entendimento, se encha de Deus. Talvez você é o Yosef, o José. Você é o José. Porque as promessas dele... ele cumpre. Amém? Eita, Deus maravilhoso, como Deus é bom. Vamos lá? Eu agora quero colocar outro texto que está lá nas minhas slides ali, nos meus slides, Provérbios 4, 23. Para o homem, para o ser humano, Deus é tudo.
sua causa primeira, o seu fim último. Deus é a fonte da sua vida, a luz da sua inteligência, a chama da sua esperança. Deus é objeto do amor. Que privilégio podemos pregar isso, viver isso, todos os dias, pastor. Todos os dias. Eu não quero aposentar mais, não. Por isso, o homem jamais deve cessar de buscar a Deus com todas as forças do seu ruar, do seu espírito, da sua mente, da sua vontade, em todos os instantes. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Os homens sempre procuram a Deus, nos ídolos, nos líderes políticos, no fragor do terrorismo, em todos os ídolos da música, do esporte. Os homens procuram sempre algo essencial que vai além deles. E esse algo essencial é Deus, o Deus que se revela. Os homens buscam a divindade. Mas a única coisa que dá sentido é quando eles têm encontro maravilhoso com Jesus, o nosso Salvador. O homem é a prova antropológica da existência de Deus. Quando o homem tenta negar a existência de Deus, ele olha para você. Ele olha para você. E cheio de angústia no coração, ele diz: Deus existe, porque eu estou vendo Deus em você. O homem é um ser extraordinário em suas capacidades, aspirações e realizações, mas é um ser que nunca atinge a realização completa. Ele faz coisas maravilhosas, mas por causa da sua corporeidade, ele vive essa angústia de buscar a essência espiritual que se perdeu em algum momento da vida dele. E esse evangelho, essa dinâmica da fé, esse desvelar de Deus através da palavra dele e daquilo que nós lidamos e fazemos todos os dias. O homem é o dedo de Deus, o homem remete a Deus, o homem aponta para Deus, o homem é a flecha que voa na direção de Deus. E quando essa flechinha chega lá no final, que ela percebe que não está indo para lá, mas para cá, aí gera angústia. Eu estava num hospital, numa cidade chamada Mantena, lá em Minas Gerais, e me chamaram para atender um homem que estava morrendo, chamado Pai de Santo. E foi um dos momentos muito tristes da minha vida, muito triste. Ele gritava, ele dizia: eu não quero ir com ele, eu não quero ir com ele. Ele via o que estava, ele sabia o que estava vendo. No momento em que o seu corpo se enfraquecia, para segurar a chama, a essência, ele percebia, parece que os dois lados, e ele gritava: eu não quero ir com ele. E eu tentava falar do amor de Deus e não conseguia mais. Mas fui visitar um jovem de 20 e poucos anos, que foi baleado. Eu cheguei bem pertinho dele, lá no hospital, porque quando eu entrei, o médico saiu chorando da UTI. Eu cheguei pertinho dele assim, a enfermeira percebeu a minha dificuldade, falou assim: pastor, fale com ele, porque a audição funciona. E eu perguntei para ele: meu filho, você consegue sentir a presença de Deus? O semblante dele ficou feliz. Uma lágrima correu e ele foi embora. Uma vez eu saí aqui do Brasil e eu fui para Moçambique, na África. E o pastor lá que nos recebeu disse: amanhã você vai conhecer o nosso hospital, na cidade do Dondo, em Moçambique. E eu peguei a minha Bíblia e fui. Quando eu cheguei na igreja, ele falou: pega esse balde e passa lá na cozinha. Eu falei: pastor, por quê? Eu já estou com a Bíblia. Ele falou: pega o balde.
Cheguei na cozinha, as irmãs prepararam uma sopa. Aquela seria a primeira refeição deles, do dia. Primeiro momento que eu entrei, um homem muito magro, AIDS com malária, com a canequinha cheia de baratinha. Ele bateu assim a caneca e jogou as baratas fora e estendeu a canequinha para mim. O que eu faço? Põe a sopa. Entrei no outro quarto, tinha um homem morto, com lençol salpicado de sangue, e do outro, na cama do lado, um outro com seu intestino saindo pelo reto ali, dando seus últimos suspiros. No outro quarto, um bebezinho, uma senhora do lado, e eu fui falar com ela, eu disse, mãe, qual é o nome dele? Ela disse, o nome dele é João, mas não é meu filho. A mãe dele já morreu, estou aqui esperando ele morrer para ir embora. Isso é teologia. Mas eu continuei meu tour ali pelos quartos, não encontrei um médico, nem uma enfermeira. Até que eu cheguei diante de uma porta e tinha alguém gritando, socorro, socorro, e eu com o balde de sopa e a Bíblia, socorro, ninguém atendia, eu fui, empurrei a porta e entrei. Quando eu entrei, tinha um homem de pé, abraçado com um corpo. Estava sem roupa da cintura para cima, mas não dava para saber se era homem, se era mulher. Era pele e osso, poucos cabelos na cabeça, os olhos já revirados e a boca aberta. Era uma menina de 20 anos que estava morrendo. Quando aquele homem me viu com a Bíblia, ele olhou para mim e perguntou, você é pastor, rapaz? Ele perguntou, eu dei um passo para trás. Ele gritou comigo, você é pastor ou não é? Eu disse, eu sou pastor. Olha aqui, ela está morrendo. Ela está morrendo, me ajude. Eu cheguei pertinho dela e coloquei a mão sobre a cabeça e disse, agora eu entendo, minha filha, porque Deus me colocou naquele avião. Foi por sua causa. Neste mundo você não teve honra. Neste mundo faltou amor e cuidado. Mas o seu Pai que te ama me mandou aqui para dizer que hoje você vai ser recebida como princesa. E ela faleceu ouvindo que Deus se importava com ela. O pecador, isso é teologia. É por isso que nós estudamos a palavra. Investimos tempo nisso. E se você não está apaixonado por isso, vá embora. Você não merece estar aqui. Porque isso é sublime demais. Aí Deus manda um velho que está aposentando para falar para você, acorda. Esse é o seu tempo de virar esse mundo de ponta cabeça. Podemos continuar mais um pouquinho? Você não vai dormir? Hein? O homem é um animal regiliosissimum, do latim. O homem não é uma prerrogativa temporária, irreal, acidental. O homem, ele é constitucional, ele se parece com Deus. A essência do homem não está na racionalidade, na liberdade, né? Na linguagem, na inventividade, na cultura. A essência do homem está na espiritualidade. A imago Dei, repita comigo, imago Dei, a imagem de Deus no homem, se expressa na angústia. Esse homem que não encontra razão e sentido neste mundo, riqueza, posses, fama, beleza,
o ser humano não é pessoa. E ser pessoa não significa simplesmente ser um indivíduo numericamente distinto dos demais. Ser pessoa não significa ser apenas uma substância viva, sensível e racional. Ser pessoa é muito mais do que isso. Ser pessoa significa subsistir na ordem do Espírito. Nós lidamos com isso. Pois o Espírito, e somente o Espírito, é pessoa. O Espírito de Deus é pessoa triplamente, que se manifesta como Pai, Filho e o Espírito Santo. O homem é um espírito encarnado ou um espírito ligado à matéria, mas ele nunca deixa de ser espírito. E eu vou terminar agora, porque amanhã, senão você vai dizer o seguinte: ele falou demais. Eu vou dizer o que é teologia. Eu entendi com Rudolf Otto, que eu falei para vocês, teólogo alemão, uma frase que eu gostei muito e você vai gostar também. A frase é a seguinte: Gefühl ist alles namens sich all und raus. Entendeu? Sentir é tudo. Palavras são som e fumaça. A teologia tem que te encher e preencher. Eu quero terminar. Cadê os irmãos do louvor? Esses tocam de verdade. Vem aqui. Gefühl. Em alemão a gente agradece Dank. Eu quero terminar contando a história de um teólogo que eu gosto muito. Posso fazer isso? Só uma história mais? Posso? Só mais uma, tá bom? Você vai pegar metrô? Trem? Aqui só tem rico, só anda de carro. Pobre sou eu. Andava em trem lotado em São Paulo. Jesus, pobre não. Perdão, papai. Rico. Toca um teclado aí que eu quero conversar com os irmãos, depois você fazer um louvor. Então, eu vou contar uma história de um teólogo. Quando ele nasceu, olha a história do cidadão. Quando ele nasceu, talvez a mãe dele, uma jovem solteira, pegou o bebezinho e saiu andando pelas ruas. Talvez chorando, desesperada, sem saber o que fazer. Olhou um monte de lixo e pegou alguns jornais velhos, embrulhou o bebê e deixou ali. Foi embora. Foi embora. A noite foi avançando e o bebê gritava, mas ninguém ouvia. Os carros passavam e ninguém ouvia o bebê. Pela manhã o bebê já não tinha mais força para gritar. Estava roxeando e com o corpo todo coberto de formigas. Pela manhã passou um menino surdo e viu aquele embrulho e, curioso, foi ver e viu que tinha uma criança para ele morta. Bateu na casa. A dona da casa veio e ele entregou aquele bebê. A mulher correu com o bebê para o hospital e vai morrer, mas não morreu. A senhora não podia cuidar do bebê porque era solteira. Levou o menino para um orfanato. E lá no orfanato ele cresceu ouvindo algumas coisas. Você veio do lixo. Nem tua mãe te quis. Você vai ser um bêbado, um drogado, um ladrão. O espírito dele ficou doente. Ele odiava todo mundo. O sonho dele era encontrar a mãe dele para matá-la.
Por muitos anos ele pensou nisso. Você julga ele? Você julga esse menino? E principalmente, no momento que ele sentia mais raiva, era quando chamava o nome dele. O nome dele é André. Porque o menino que o achou no lixo também se chamava André. Me deram esse nome. Porque o menino André me achou. E quando aquele homem lá no orfanato me batia, me chutava, e batia com fio elétrico, com caninho de botijão de gás, e dizia: você é um lixo, nem tua mãe te quis. Deus dizia: não é lixo não. Pregador do meu evangelho. Sentir é tudo. Não é o que está aqui que me move, é o que está na minha alma. É a cura do meu espírito, é isso que me move.